Bom, para mim é sempre um privilégio, né, estar aqui junto ao Dr. Juarez José Almonte, geólogo, engenheiro civil, enfim, tem uma história na geografia, mas acima de tudo ambientalista. E estou sendo presenteado, né, o segundo livro, estou aqui, Restauração Ambiental, Juarez José Almonte, a Pris Editora, né, e aqui tem um relato de 50 anos de experiências de observação da natureza. Aqui, muito obrigado, doutor Juarez, pela gentileza. Estou aqui mostrando o Dixon, que é filmando a capa desse livro tão importante para a nossa natureza, né? Para retratar a recuperação e restauração ambiental e alguns procedimentos, né? Que fazem parte não só da história do doutor Juarez José Almonte, mas assim, a história da preocupação ambiental. Que não é só uma preocupação. Eu vejo que o mundo hoje conversa mais e se preocupa mais, porque está aí o calor lá na Inglaterra, lá na França, minha filha está lá na Inglaterra, e quantos brasileiros viajando o mundo hoje já sabem o que está acontecendo a 39, 40 graus em Paris. Isso é um contrassenso. Ah, mas sempre teve um calorzinho lá, mas gente, hoje o negócio está complicando de uma forma muito grave, preocupante, porque como nós falávamos na última nossa entrevista, Banana, no final do século vai aumentar o nível do mar em 1 metro. Possivelmente é mais, ou um pouquinho mesmo, mas de 90 centímetros para mais. Poxa, mas então Balneário Camboriú aqui vai mudar tudo. Então, eu não vou estar aqui, 62 anos quase, nós estamos em 2019, né? Mas os meus netos, as minhas netas vão estar aqui, né? Nós não vamos estar aqui, né? A não ser que invente alguma coisa revolucionária para a gente continuar, né? O Dixon provavelmente vai estar aqui, né, Dixon? Mas, na verdade, a preocupação, hoje a palavra preocupação ambiental, restauração ambiental, esse livro é muito importante, ele vem tocar fundo hoje num momento tão importante, 2019, e o senhor falava fora do ar para mim que o senhor antecipou essa liberação desse livro, até porque esses acontecimentos com as barragens aí, que é uma vergonha nacional, isso, desculpa a minha modesta opinião. Mas é verdade. É uma vergonha o que acontece no Brasil, esse negócio de barragem, principalmente em Minas Gerais, né? Que é um estado maravilhoso e ao mesmo tempo tão degradado cruelmente, de forma criminosa como é, né? Mas, mais uma vez, obrigado pelo presente. E que sirva de exemplo e de preocupação, não só preocupação, mas de reflexão a muitas pessoas para o nosso futuro, né? Seja bem-vindo ao canal 24 Horas. Sempre é uma satisfação de manter esse contato com vocês, porque a mídia tem um papel importante na divulgação de posturas adequadas do ponto de vista ambiental. A natureza está dando sinais no mundo inteiro. Sabe, essas ondas de calor na Europa, inundações impressionantes na Ásia, e vai por aí afora, né? Então há muita coisa aí que nós temos a missão de cumprir, né? Como pesquisador, como cientista, e vocês como divulgador de uma nova orientação, uma nova versão para romper esses paradigmas que estão aí dominantes, né? Agora, o doutor me mostrou aqui, eu faço questão de mostrar para vocês, né, até aqui, uma área degradada, gente. Olha só o que é a natureza, a preocupação da restauração. Quero o Dixon estar aqui registrando para vocês aqui o antes. Olha uma área degradada, cruelmente degradada, né? Vocês estão vendo aqui a situação. E isso, se não falha a memória, o doutor me corrija, 7 anos, perto de 7 anos depois, olha aqui, ó. Olha só essa área, como é que está hoje. A mesma área, viu, gente? A mesma área, ela se recuperou em quanto tempo, doutor? Em torno de 7 anos, né? 7 anos. Então a natureza é sábia, doutor? A natureza desenvolveu estratégias de se recuperar e desde que o homem deixe a natureza reagir, ela se recupera. Acontece o seguinte, a natureza durante milhares e milhões de anos desenvolveu toda uma estratégia de restauração. Sabe por quê, Banana? Porque a vida não se contém. Basta nós deixar, ela se recupera. Quer dizer que ela é um ciclo, mas um ciclo que é contínuo, né? É um processo caótico. Mas dentro desse processo caótico, a sucessão ecológica e a restauração ambiental dos ecossistemas segue por várias linhas. É como se, eu vou usar uma metáfora, todas as ruas levam a Roma.
mas cada uma dessas ruas segue uma rota diferente. Agora, todas levam ao mesmo destino, a Roma. A natureza também segue um processo caótico, irregular, imprevisível, mas o ponto final é que os ecossistemas se restauram. Doutor, essa preocupação, a gente está vendo o mundo discutindo aí tratados que a gente já comentou isso, no Tratado de Kyoto, por exemplo, né? Os Estados Unidos não quer saber, quer o capitalismo selvagem, preocupação com o emprego americano e tal. Sem dúvida alguma, olhando pelo lado do capitalismo, ele não está errado. Agora, totalmente errado do ponto de vista futuro, né? De manter o ecossistema, porque os Estados Unidos, sem dúvida alguma, interfere também e muito justamente no ecossistema mundial, né? Sem dúvida alguma. Veja, a questão toda é que o consumismo desvairado que nós estamos praticando, e hoje já somos mais de 7 bilhões de pessoas que estão consumindo recursos, emitindo gases de efeito estufa, estão levando a esse desastre. Banana, eu diria que nós estamos preparando uma bomba relógio para a sociedade humana. Agora, a questão é lutar contra o capitalismo? Não, a questão não é essa. A questão é lutar e fazer com que o capital cumpra a sua função social. E no sentido de que também preserve as condições ambientais e não a degrade como estamos fazendo, especialmente depois da Revolução Industrial e agora mais acentuadamente a partir da década de 60, 70. Quer dizer, é uma questão de respeito a todos nós, né? E para a gente poder ter um futuro melhor, né, na verdade, com responsabilidades, né? Na realidade nós não podemos pensar só na nossa geração. Temos que pensar nas gerações futuras, e isso que é importante, né? Como você disse, que um pouco nossos filhos e netos e bisnetos vão encontrar isso aqui, um inferno para se viver. Sabe, você já citou aí a questão da elevação do nível do mar, mas esse é apenas um detalhe. Os outros detalhes talvez sejam até piores, que são os vírus que virão cada vez mais letais, vírus que estão em estado latente e que agora estão começando a emergir, por exemplo, na Sibéria, onde já encontramos mamutes inteiros, lanosos, né, inteiros que estão agora ficando expostos à luz solar, né, que antes estavam congelados devido ao permafrost. E ali tem vírus letais que estão acumulados lá milhares, milhões de anos, que de repente começam a emergir. Então, essas doenças todas que estão começando a vir novamente, não é por acaso. Nós estamos na causa básica disso tudo. Doutor, eu quero tocar num ponto que o senhor falou fora do ar, eu também já citei aqui, essa vergonheira, essa coisa triste e cruel para o brasileiro, que é esse assunto de barragens em Minas Gerais, espalhadas pelo Brasil todo, né? A questão ecológica, a questão do meio ambiente, essa falta de responsabilidade. O Brasil pode mudar isso, o governo pode mudar isso, porque aqui parecia a casa da Maria Joana, né? O sujeito vai lá, vou montar uma barragem, monta, agora se vai matar, se vai morrer, se vai trazer problema para a sociedade, para o meio ambiente, isso é um outro problema. O capitalismo sempre mandou, infelizmente também no nosso país, né? O senhor tem perspectivas boas sobre isso? Eu penso o seguinte, a criança aprende caindo para caminhar. Ela tem que cair para aprender a caminhar. A sociedade brasileira está passando uma fase de transição muito importante. Vejam, vamos pegar exemplos concretos para poder te responder a pergunta. Vejam a tragédia da barragem Mariana e a Samarco. Que desastre, foi a maior tragédia ambiental e social também, né, brasileira, até hoje já registrada. Mas aconteceu. Poderíamos pensar o seguinte, não, nós precisamos fechar as minerações. Não é verdade. Nós precisamos da mineração. A mineração pode ser bem conduzida, sim. E não precisa ser do jeito que foi feito em Minas Gerais. Então, eu diria que essas barragens que romperam pelo processo de alteamento em Minas Gerais, que sirva até em memória daqueles que morreram, né, como uma lição importante no Brasil para mudarmos essas posturas e essas políticas públicas no que diz respeito às questões ambientais, de mineração, do meio ambiente, da preservação da floresta, que é importante também para conter essas ondas de calor, porque a floresta mantém um microclima adequado. E na medida que nós destruirmos, vou dar um exemplo, cerca de 40% da Amazonas, ela deixa de cumprir sua função ambiental. E aí é um desastre, é outro desastre que estamos preparando.
Até por isso essa discussão com o presidente, uma reportagem, até um jornalista da Alemanha, né? Estava vendo isso outro dia pela internet, ele questionou o que estava fazendo e o que pretendia fazer. E foi quando rebateu o presidente, né, dizendo, não, vocês estão piores, vocês degradaram o país de vocês, né? Nosso aqui, nós temos condições de reverter isso. Então eu achei interessante o contraponto que o presidente fez. Aí há duas questões importantes. Não é porque os Estados Unidos e a Europa cometeram o suicídio de destruir praticamente todas as suas florestas que nós podemos fazer o mesmo. Quer dizer, vamos aprender com os erros deles e vamos evitar. E vamos restaurar aquilo. Sabe que nós somos um dos países que mais tem áreas degradadas pela pecuária, e toda a produção pecuária nós podíamos produzir em cerca de 20% da área que nós ocupamos hoje. Poderíamos produzir a mesma quantidade de gado para exportação. Ou seja, então nós temos uma margem, isso é verdade, muito importante para ensinar o mundo, inclusive. Sabe, continuar sendo o celeiro do mundo, tanto para os produtos, todos os produtos agropecuários, né? Por outro lado, veja, nós temos espaços grandes que precisam e necessitam ser restaurados e recuperados. Doutor, falando do livro, né? Isso é uma história da sua vida, né? Justamente nas suas viagens, a gente já mostrou tanta coisa importante, né? Tanto envolvimento, né? E é uma história real da sua vida. Eu queria que o senhor falasse seu sentimento de ver esse filho, como o senhor falou para mim, olha, esse aqui é um outro filho, demorou a gestação, mas tá verdade. Aqui. Eu queria que eu falasse um pouco desse livro aqui, o que mexeu, o que está mexendo na sua cabeça, no seu conhecimento, né, e no desenvolvimento dessa ação, restauração ambiental de sistemas complexos. Veja, a ideia de editar esse livro me veio depois de um benchmarking ambiental, o terceiro benchmarking ambiental brasileiro que eu participei e concorri com a Vale do Rio Doce, a TV Globo, que entrou com o projeto Projac, Correios, a Global Telecom, enfim, as maiores empresas, corporações nacionais. E eu entrei como indivíduo, sozinho, e apresentei o meu benchmarking ambiental, né, um case, e fui premiado entre os 8 melhores cases no Brasil. Isso me deu uma satisfação muito grande e eu resolvi resgatar aquela experiência, então, e desenvolver um livro, que é esse meu segundo filho, aliás, meu terceiro, porque eu já tenho 2 filhos queridos, né? A Andréa e o João, e agora tem uma netinha, ainda mais tão querida quanto, né? E esse livro, baseado na teoria do caos, na teoria dos sistemas dissipativos e na engenharia de sistema, auxiliado por um equipamento desenvolvido pela Universidade Federal, que tem um convênio com a ONU, a Unesco, né? No sentido, uma espécie de mini estação meteorológica, só que é um pouco mais. É uma estação de aquisição de dados que eles adaptaram para a minha pesquisa, e eu resolvi, durante 2 anos, a cada minuto, a cada hora, todos os dias, as 4 estações do ano, durante 2 anos, medir tudo o que estava acontecendo numa área de mais ou menos 1 hectare, né? Medindo radiação solar, dado em watts por metro quadrado, a temperatura do solo em várias profundidades, o crescimento da vegetação e como a vegetação sombreava a área, enfim, como é que a natureza reagia para chegar no estágio mais avançado de restauração. Foi medido tudo e trabalhado estatisticamente e colocado em tabelas, que resultou nesse livro que você está vendo aí. Bom, e tem uma novidade, né? Esse livro ele demorou um pouquinho, atrasou um pouquinho, estava aí previsto o lançamento nessas parcerias que o senhor estava me comentando fora do ar também. Tem uma parceria aqui, talvez seja uma das coisas mais importantes na sua preocupação de quando objetivar aí uma editora e para quem o Comitê Científico, na verdade, da coleção Sustentabilidade, Impacto, Direito e Gestão Ambiental, que veio a contemplar aqui os parceiros, né? No caso aqui eu estou vendo aqui essas universidades aqui espanholas, eu estou vendo a portuguesa, a italiana, né? E o senhor vai lançar esse livro também em Portugal? Sim, certamente, em Lisboa. Em outubro nós vamos lançar em Portugal, mas está previsto também o lançamento em vários lugares aqui no Brasil, né? Eu acho que é importante colocar o seguinte:
é que, na realidade, todas essas pesquisas que envolveram observações de campo durante quase 50 anos, né, e culminaram com esse experimento que eu acabei de falar, na realidade provou o seguinte: a vida não se contém. Se o homem permitir, a natureza se restaura. Agora, o homem tem que ter consciência disso. E eu chamaria mais atenção, né, que nós estamos preparando uma bomba relógio no mundo inteiro, quer dizer, não é só no Brasil. O Brasil é um país privilegiado porque tem espaços gigantes, terreno com boa quantidade de água, insolação, radiação, um solo muito fértil, né? Mas no mundo inteiro nós estamos criando uma bomba relógio. Agora, não temos mais tempo a perder. A natureza, essa é a boa notícia, a natureza se restaura, mas nós temos que deixar a natureza se restaurar e temos que dar um tempo e diminuir essa devastação que nós estamos provocando, inclusive no território brasileiro agora. Doutor, primeiro eu queria agradecer mais uma vez aqui sobre esse livro presente, né, que vai estar guardado com muito carinho para a minha história, para a história da família, restauração ambiental, desses temas complexos, uma história de 50 anos de estudos, de trabalho, de desenvolvimento ligado ao meio ambiente, a uma história real da vida do Dr. Juarez Joel Monte. Mas eu não poderia deixar de encerrar. Eu recebi hoje um vídeo e eu fiquei muito triste também, né? Eu vejo que a nossa cidade ela é rica, ela é maravilhosa, empreendedorismo e tudo, mas não se cabe mais, às 11h30 da manhã, uma tinturaria jogar tinta no rio Itajaí Mirim. Isso é uma vergonha que está acontecendo aqui, né? E isso vem acontecendo há muitos anos, já estou aqui, vai fazer 32 anos, e eu não sei, e eu vejo o senhor como uma ambientalista, uma pessoa estudiosa no assunto. Se eu não sou estudioso no assunto, eu estou preocupado com o futuro das nossas crianças, da nossa cidade principalmente, e eu vejo um descaso total com relação ao que se joga nesse rio que está aqui do nosso lado. Isso é uma vergonha, doutor. Veja, eu trabalho como voluntário para a Polícia Ambiental de Santa Catarina e para várias defesas civis. E ocasionalmente faço pareceres e perícias para o Ministério Público a embasar decisões. Eu devo confessar que eu estou muito preocupado porque mesmo em Brusque nós estamos vendo a ocupação de áreas que não poderiam ter sido ocupadas, áreas ambientalmente muito frágeis, como topos de morro, encostas muito íngremes, margens de rios que não poderiam ser ocupadas, até porque, por força da lei, são áreas de APP, áreas de preservação ambiental. E, no entanto, a cada vez que eu viajo aí para o interior para fazer uma perícia, fazer uma avaliação, eu vejo que essa bolha continua crescendo nas áreas que não deveriam crescer. E isto é uma verdadeira bomba relógio para nós, para a nossa cidade e, o que é pior, no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Mas, pelo menos, nós temos que cuidar da nossa casa. Começar por aqui, né, doutor? Começando por aqui em Brusque. Acabar com essa vergonha de jogar tinta, né, no nosso rio, que nós dependemos dele, né? Isso que eu não entendo. Quer dizer, na verdade, o senhor está acabando de dizer, acabou de dizer para nós, né? Quer dizer, nós precisamos do rio para... O que é água? Água é vida, né? Sem água nós estamos mortos, né? É uma essência de vida por si só. Água é vida, não precisa falar mais nada, né? E continuo hoje, por que eu estou falando isso? Porque recebi um vídeo hoje e muita gente de Brusque, muita gente pelo estado está recebendo, na minha cidade, na sua cidade, doutor, 11h30 da manhã, uma tinturaria jogando tinta no nosso rio. Então, isso é uma vergonha, eu me sinto muito triste, pessoalmente falando, porque eu vejo uma cidade que tem o porte, que tem a cultura, a história que nós temos, né? Não deveria deixar isso acontecer, mas é um fato que vem acontecendo há muitos anos. Agora veja, Banana, e olha que Brusque é uma das cidades que tem melhor padrão de vida do Brasil. Se isso está acontecendo aqui, imagina na Amazonas, no Nordeste e muitas cidades, mesmo do interior aí de outros estados, né? Como Minas Gerais. Bom, basta ver o que aconteceu com a Samarco e a Brumadinho, aliás, que foi um dos motivos para poder lançar esse livro, que me estimulou a lançar esse livro, né? Então, imagina o que está acontecendo pelo Brasil lá fora. Basta, nós temos que pôr um ponto final nisso e começar a preparar as crianças já na escola
e o poder público com novas políticas públicas adequadas para reverter esse quadro, se não quisermos ter um grande desastre, não no futuro, mas que já está começando a acontecer. Doutor Juarez Gel Monte, Restauração Ambiental de Sistemas Complexos. Esse livro com certeza vai estar nas livrarias, né, doutor? Sim, vai estar nas livrarias. Eu conclamo aqui, faço um chamamento realmente a você que quer conhecer, que quer se informar, acima de tudo ter um embasamento de conhecimento de 50 anos de uma história real. Aqui do meu lado, esse meu amigo, querido amigo, grande irmão Juarez Gel Monte, Restauração Ambiental de Sistemas Complexos. Não é só mais um livro, é uma história de vida, né? Portanto, fica aqui o meu carinho, meu abraço, muito obrigado pelo presente, né? Desejo sempre sorte, sempre saúde e que o grande arquiteto sempre ilumine os caminhos do senhor, da sua família, mas principalmente juízo nos nossos governantes, não só do Brasil, não só de Brusque, não só do Estado, mas pelo mundo afora, para entender que nós precisamos do meio ambiente vivo, que senão nós vamos morrer, né? Eu só recordaria que além do livro impresso, ele poderá ser baixado em e-book pelo site que logo logo estará no ar. Ainda não tive o sinal verde para a gente lançar, mas logo poderá ser baixado em site. Aí a gente vai comunicar isso com certeza. Muito obrigado pela gentileza de me receber mais uma vez na sua casa, eu e o Dixon aqui, momento de alegria para nós, registrando um chamamento, porque esse livro aqui não é só mais um filho do doutor aqui, né? Ele é mais um chamamento para a própria sociedade começar a acender não a luz lá, né? Mas a nossa luz própria, para entender que nós temos sim que acender essas luzes de responsabilidade, né? Nosso meio ambiente precisa das nossas responsabilidades, ele faz a parte dele. Como o senhor bem falou, ele se restaura, ele vive, ele quer vida, ele vai viver. Só que o ser humano, egoísta, né, muitas vezes eu não posso nem dizer o que eu penso exatamente, né, de alguns, mas está aí. O capitalismo selvagem, mas deveria ter um pouco mais de equilíbrio para a gente ter uma preocupação, pelo menos, muito mais melhorada para o futuro das próximas gerações. Muito obrigado mais uma vez. A satisfação é minha, sempre estar com vocês aí para poder divulgar. Quer dizer, não basta saber, como pesquisador, como cientista, nós temos que desovar essas informações para a sociedade. E vocês fazem muito bem isso. Muito obrigado, doutor. Um abraço a todos. Preocupação, responsabilidade, meio ambiente. Pense nisso. Vai fazer bem não só para você, mas para a nossa história, nosso entorno, para as próximas gerações. Apoio total, né? Sempre junto com o doutor, o canal 24 Horas. Daqui a pouco, claro, a gente volta.